A nossa qualidade de vida depende dos alimentos que nós consumimos diariamente. Por isso viemos falar com a nutricionista da Secretaria de Saúde de Abadia de Goiás para saber mais sobre o assunto. Doutora Luene, qual que é a importância da alimentação saudável em todas as fases da vida? Porque muitas pessoas esperam a doença chegar para tomar as medidas necessárias. Isso mesmo. A alimentação ela está presente em todas as fases da nossa vida, desde o nosso nascimento, né, até o final da nossa vida. Então, assim, no nosso nascimento a gente tem o aleitamento materno, que é muito importante, né, previne várias doenças, ajuda na imunização dos bebês, né, ajuda a ter mais anticorpo e imunidade. E aí a gente vai crescendo e começa a ter uma alimentação mais diversificada, né? Onde tem a introdução alimentar, que também, quando bem feita, é muito importante para a saúde das crianças. E também a introdução alimentar bem feita influencia na alimentação do adulto. Porque as escolhas que a gente faz desde a infância vão refletir a saúde da nossa vida inteira. Então é muito importante que a gente tenha uma alimentação saudável e variada. Como você falou, as pessoas vão banalizando a alimentação saudável e deixando para quando surgir uma doença se preocupar em comer melhor. E não, o correto é que a gente coma melhor durante toda a nossa vida para poder evitar essas doenças que aparecem na velhice, como a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, que é o colesterol alterado. Então, é muito importante que a gente tenha o hábito de comer bem desde a nossa infância, né? E quando eu falo comer bem, é uma alimentação variada. É onde a gente tem cereais, né? Proteína, legumes, verduras, carboidratos, que são muito importantes, né? São fonte de energia. E também fonte boa de gorduras, que são os lipídios. Hoje a gente às vezes tem muita informação na internet e que acaba confundindo muito também o que é certo e o que é errado para a nossa alimentação, né? Então a gente precisa ter fontes confiáveis, procurar profissionais capacitados para nos orientar e não acreditar só no que a gente vê na internet, né? Então, o que é uma alimentação saudável? Por exemplo, um prato de almoço saudável é um prato composto por arroz, feijão, carne, salada, verdura. Ao contrário do que as pessoas pensam, o arroz com feijão é muito completo. Nós brasileiros somos muito ricos por poder comer arroz com feijão todos os dias. Então, é um prato que o feijão tem várias proteínas, né, de fonte vegetal, e junto com o arroz eles têm aminoácidos essenciais para a nossa saúde. A gente precisa ter essa consciência de se alimentar bem desde sempre, não só para tratar doenças, como também para prevenir. E a alimentação vai muito além do emagrecimento, a nutrição vai muito além do emagrecimento. Então hoje aqui nas UBSs eu atendo hipertenso, eu atendo idoso, eu atendo criança, diabético, pessoas com colesterol desregulado e também pessoas que querem perder peso. Os pacientes que a senhora atende, eles estão alimentando bem ou estão alimentando mal? No geral, a grande maioria das pessoas peca pela quantidade. A gente tem uma alimentação mais saudável em relação a outros países, mas o pessoal acaba que come muito. Então, o que torna uma alimentação não saudável, muitas vezes, é as nossas escolhas. Por exemplo, o arroz com feijão que eu citei é perfeito, mas se eu como em grandes quantidades, ele acaba sendo calórico e para quem quer ter uma redução na quantidade de carboidratos ou até mesmo perder peso, isso vai dificultar um pouco. Outro alimento que também é muito, assim, às vezes demonizado, que é o pão, né? O pão não é um vilão, o pão ele pode ser consumido na nossa alimentação diariamente. O problema é a forma como a gente come esse pão. A gente tem costume muito de comer o pão com manteiga. E quando a gente come o pão com manteiga, a gente está consumindo carboidratos e gorduras, e muito baixa proteína e muito baixa fibra. Então, assim, quando a gente come esse mesmo pãozinho francês com ovo mexido ou com um queijinho fresco, a gente melhora a qualidade nutricional daquela refeição, tornando ela mais saudável para o nosso organismo. Então, muitas vezes não é o que você come, é como você come e a quantidade que você come. A gente pode tudo, mas nem tudo nos convém.